O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software. Olá, boa tarde, tudo bem? E aí, descansou, almoçou? Então vamos lá, energias recarregadas que a RM Vale 2021 está novamente no ar, isso mesmo. Vamos iniciar agora os nossos painéis do período da tarde. Eu sou Vanessa Vantini, estou aqui no Parque Tecnológico de São José dos Campos e esse é um evento que está sendo realizado totalmente de forma digital. Nesses painéis, ao longo do evento, 90 especialistas passarão para trazer inovações, soluções tecnológicas. A gente já falou um pouquinho sobre indústria 4.0, pela manhã falamos bastante de varejo, entramos aí também no tema de cibersegurança. Isso mesmo, até agronegócio já passou por aqui. E agora a gente vai focar num outro tema, vamos ampliar um pouquinho nosso debate aqui nos painéis e a gente vai falar de uma situação muito importante nesse momento, que é essa inteligência emocional no trabalho. E aí, quem passou por home office aí durante a pandemia e que ainda enfrenta aí os desafios dessa nova forma de trabalhar? Como que a gente cuida do nosso colaborador em home office? Como equilibrar o bem-estar e a produtividade? É realmente um desafio, um assunto importante, uma reflexão necessária e por isso tem espaço aqui na RM Vale TI 2021. Vamos seguir os nossos painéis de forma online, então vou convidar aqui as nossas participantes desse primeiro painel agora do período da tarde desta quinta-feira. A nossa mediadora será a Célia Natália. Vou fazer aqui uma breve apresentação da Célia. Ela atua há 35 anos na área de recursos humanos. Já trabalhou em grandes empresas como Embraer, Rodia, Votorantim e Sebracê. Tem diversas especializações nessa área e atualmente ela é diretora e fundadora do Grupo Conexão. Célia, uma boa tarde para você, seja muito bem-vinda aqui no nosso evento.
Boa tarde a todas as participantes, Paula, Rosângela e Nádia também. Com você, Célia. Muito obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar nesse painel com pessoas tão queridas, né, e levando um pouco do nosso conhecimento. Como eu já disse, sou fundadora da Conexão e você é mediadora, né, tenho orgulho de ser a mediadora deste painel. Nós temos que pensar o seguinte: a evolução da tecnologia permite que os colaboradores exerçam funções de onde estiverem, seja em modelo de home office ou até mesmo híbrido. Embora muitos benefícios sejam proporcionados por esses arranjos flexíveis de trabalho, alguns profissionais e empresas têm enfrentado barreiras para garantir a qualidade das atividades. É importante entender os novos desafios deste momento e adequar as responsabilidades envolvidas para equilibrar produtividade e bem-estar. E é sobre isso que a gente vai falar com as pessoas que estão aqui hoje, né, neste painel. Nós temos 3 pessoas muito queridas, capacitadas, que vão passar muitas dicas interessantes para nós. Vamos lá, então, vou falar primeiramente de Nádia dos Santos. Ela é consultora parceira da Conexão TID, ela é graduada em psicologia, é a psicóloga mais engenheira que eu já conheço, viu, gente? É especialista em administração em marketing, comércio exterior, ela tem um MBA executivo de gestão de pessoas pela FGV, ela é mestre em linha de pesquisa no espaço Cultura e Sociedade, atua na gestão das emoções e gerenciamento de conflito em conselhos administrativos e familiares. Ministra treinamento e desenvolvimento de liderança em empresas nacionais e multinacionais, professora de pós e MBA na FGV, palestrante nas áreas de gestão de pessoas, liderança, carreiras e inteligência emocional. Ela é profissional e self-coach, trabalha com programa de coach e mentoring em atendimentos específicos para lideranças nas empresas. Psicóloga clínica e comportamental. Autora de 2 livros, né? Ela é autora do livro Conceitos e Estratégias do Planejamento e Liderança, Conceitos e Estratégias de Comportamento e coautora de Empresas Familiares, uma abordagem para pequenas empresas e médias bem-sucedidas. Então, essa é a Nádia, que vai estar falando hoje conosco, né? Prazer, Nádia, boa tarde, um prazer ter você aqui nesse painel. E nós temos também a Paula, né? A Paula Taumelli, que é CEO do Bem-Estar Mental pela PIP Lab. Paula é especialista em neurociência e comportamento, autora de livros Coragem para Desacelerar e No Ritmo da Mente Plena. E é CEO do Bem-Estar Mental à frente da PIP Lab. Sua missão é ajudar as empresas a terem pessoas mais produtivas e pessoas viverem de bem com a própria mente. Olha quanta coisa bacana a gente pode aproveitar de tantos conhecimentos das 3 convidadas de hoje. E agora quero falar um pouquinho da Rosângela Mafor. Ela é advogada, psicóloga, clínica jurídica, advogada, clínica jurídica, mediadora de conflitos, mestranda em resolução de conflitos na Espanha. Ela é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pela PUC e pós-graduada em processo civil. Gente, olha que multiconhecimento, né? Pós-graduada em conciliação, negociação e mediação de conflitos. Fundadora da primeira mediação e conciliação de arbitragem da OAB de São José dos Campos, assumindo a presidência na comissão, 2013 e 2015, é professora convidada da FAAP de São José dos Campos, São Paulo e Ribeirão Preto, e palestrante sobre comunicação não violenta. Gente, quanto conhecimento, estou super orgulhosa de estar com vocês 4 aqui, com vocês 3 aqui, e é onde a gente vai poder trocar e levar dicas, ideias e conhecimento para o público que está aí conosco. E quero agradecer o público que está presente, quero agradecer todos os envolvidos neste maravilhoso workshop, nesse trabalho maravilhoso da RM. Então, nós vamos começar as apresentações, né? A primeira pessoa que vai nos falar é a Nádia. Ela vai falar sobre inteligência emocional em tempos adversos. É preciso enxergá-la como potencial e não como interferência. Então, a Nádia terá 15 minutos, é um grande desafio por tanto conhecimento, né, falar em 15 minutos, mas agora é com você, Nádia, estamos aqui para aprender, para ouvir contigo. Obrigada, Célia, vamos lá, é desafiante, tem que ter muita inteligência emocional
para falar em 15 minutos, vou usar ela como uma parceira. Bom, em primeiro lugar, eu queria acolher um pouco as pessoas sobre a questão da inteligência emocional. Se fala há muitos anos sobre ela, não é uma coisa nova, né? Ela vem antes até do Daniel Goleman ter colocado o livro dele, mas eu falo que ela tem um cunho filosófico, e é lógico que com alguns filtros culturais, alguns filtros sociais, ela foi ganhando uma dimensão muito grande. E aí nós temos desde questões extremamente complexas e questões extremamente simplistas sobre o tema. E aí eu vou acolher primeiro as pessoas no sentido de ela não é assim, como um passe de mágica, ela exige treino e comprometimento, mas também não é algo intangível, de não ser alcançado. Então, não é uma coisa que se compra na prateleira ou, né, na farmácia, que eu falo que a gente não compra pílula de felicidade na farmácia, mas também não é uma coisa extremamente complexa que vai deixar você a um ponto de não atuar. Por quê? Porque eu estou vendo algumas pessoas com muita dificuldade. Né? Ela falou, nossa, Nádia, é tão difícil, então desiste. É tão complexo, então eu acabo não atuando. Eu tentei 3, 4 vezes alguns exercícios e não consegui. Então, a questão da inteligência emocional, ela carrega filtros culturais que vão desde a complexidade do tema até a facilidade. É por isso que eu falo que, às vezes, ela pode parecer uma interferência para você, no sentido de você falar, inteligência emocional é uma coisa muito difícil, eu não consigo, né? E esse não consigo, é muito difícil, ele vai te impossibilitando, ele vira uma interferência na sua performance. Por outro lado, nós temos filtros culturais que também falam assim, olha, se você respirar, né, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, isso você já vai ter a inteligência emocional. E eu vou dizer para você que é uma técnica importante, mas ela não vai te dar a inteligência emocional em 5 minutos. Você vai ter a mãe e o pai da habilidade a essa repetição. E por que eu falo desses filtros culturais, dessas questões macro? Porque a cada grande movimento social, as pessoas elas se comportam e elas traduzem as suas necessidades de formas diferentes. Então, a gente vem lá da Revolução Industrial e depois a gente entra agora no mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo, e passa para o BANI, né, que fala da fragilidade, de ser não linear. E junto com esse VUCA e esse BANI, nós temos um filtro momentâneo, espero, que está durando um pouco mais do que a gente tinha planejado, que é a pandemia. E a pandemia faz algumas coisas baterem na nossa porta e entrarem da noite para o dia. Então, o home office, ele já vinha sendo tratado, só que agora há um contexto forte, foi todo mundo em estado de sobrevivência, ali em meados de março de 2020, e aí empresas, grandes ou pequenas, pela primeira vez elas ficaram no mesmo patamar de necessidades, foram para casa, e a necessidade que eu falo é essa necessidade de sobrevivência. Passando-se um tempo, algumas já pivotaram, e consequentemente os seus colaboradores também, então alguns já estão em modelos híbridos, mas alguns vão permanecer em home office. E nós temos especificidades diferentes. Para algumas pessoas, o home office foi super prazeroso, foi um benefício. Para outras pessoas, foi um caos. Para aquele que entendeu como benefício, o estresse é menor, porque o poder de liberdade, de ajuste em casa, às vezes até de ganhar um pouco mais de tempo para se reorganizar com o seu bem-estar. Para outras pessoas, isso foi, está sendo muito estressante. E aí ela vem um pouco como esse modelo de interferência muito grande da inteligência emocional. Por quê? Mulheres, principalmente, que acumularam muitas atividades juntas, né? Então, os filhos em casa, às vezes o ambiente não estava totalmente preparado. Então, esse estresse entre ter que fazer diversos papéis dentro de casa que ficaram abertos em função desses filtros, começou
a complicar essa inteligência emocional, e aí as pessoas começaram a ficar não só improdutivas, mas nós temos que pensar também na saúde mental dessas pessoas. E aí o que a gente tem, né? O que a gente pode dizer um pouco sobre esse momento de inteligência emocional, olhando ele um pouco a favor? Primeiro, surtar faz parte de vez em quando, ficar nervosa, então você não vai virar um monge budista da noite para o dia, né? Então, se acolhe primeiro, porque eu vejo que as pessoas deixam isso muito grande, o elefante fica enorme, e aí, como ele fica intangível, eu não consigo comer esse elefante, eu desisto. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é: trabalhe a palavra suficiente por hoje. Respeita um pouco o seu tempo e a sua musculatura. E é isso aí, tem que ser, eu acho que trabalhar duas palavras, normal e comum. É comum que a gente, sabe, você tá numa reunião, tem o filho gritando, ele quer a tarefa, aí toca a campainha, o cara do gás entregando, ou se não, você mandando o cachorro para a creche. Quer dizer, são muitos elementos juntos, né? O WhatsApp, e isso, ao longo de vários dias, e a repetição disso, fora aquele estado de alteração de humor, que às vezes ele vai ser, que ele acontece porque nós não somos uma linha reta, porque senão a gente tinha morrido, a gente tem um eletrocardiograma, né, que diz pra gente um ponto onde a gente está melhor e um ponto onde a gente está mais vulnerável. Então, ter essa aceitação do seu momento, que isso é uma autoconsciência, que é o primeiro item da inteligência emocional, é ter essa autoconsciência de você mesmo. E saber os momentos onde você está muito mais estressada do que antes, e saber que aquele dia você vai precisar de ajuda, por exemplo. Então, a dica já é: vamos usar recursos e parcerias para poder aliviar momentos mais difíceis. E aí vale de tudo, vale o amigo mais legal, vale o líder que está lá também se colocando à disposição, tem as pessoas às vezes de um GG, que é do Gente Gestão, né, que está lá da sua empresa, tem a sua família, às vezes é um irmão, uma mãe ou um amigo, enfim, esse colchão de confiança que você tem, ele pode ser acionado. Como tudo na vida, né, a gente tem que tomar um cuidado, porque a diferença do veneno e do remédio é a dose, é pulverizar. Então, você não pode ter um elemento só. Então, essa equipe de pessoas bacanas, elas podem te ajudar. A segunda é você respeitar você, os seus limites e a sua condição. E também saber pedir ajuda para profissionais. De repente, fazer uma terapia. E se algo tiver um pouco maior, não ter o preconceito de procurar uma indicação médica, procurar alguém que possa te ajudar nesse momento e dar um pouco mais de qualidade de vida para esse momento tão intenso. Sentar e refazer os contratos com as pessoas que estão em casa, né? Marido, às vezes aquela moça que te ajuda 2 vezes por semana, de repente você vai ter que até negociar com a empresa também alguns... eu falo que são os vales benefícios, né? Você fala, ó, e você ter uma ajuda de custo para você ter uma pessoa, para você pegar, às vezes, um almoço pronto, para você não ter que levantar. Então, assim, eu estou falando um pouco até desse papel que hoje a gente não está falando mais só da mulher, mas o homem, ele está muito inserido em tudo isso, ajudando. Então, os acordos feitos em casa também tem que estar pronto. O acordo também ele tem que estar... a comunicação tem que estar aberta para essas relações interpessoais. Então, olha só, eu já falei para você suficiente por hoje, já falei para você não colocar a inteligência emocional como um elefante enorme, mas vamos comer ele aos bifes, né? Vamos comer de pedacinho. Tem gente que come pedacinho maior, tem gente que come pedacinho menor. E não compare a sua vida com outras pessoas. O que dá certo para uma não necessariamente dá para outra. Por isso que eu digo que existem situações harmonizadas, mas não padronizadas, porque as pessoas, elas são indivíduos. E um tem 2 filhos, outro não tem, outro tem empregado, outro não tem, o outro já tinha uma casa mais bem estruturada para o home office, outro não tem. Então, você fala, poxa, mas está dando tão certo, a incompetência é minha. Trago a inteligência emocional como um inimigo, tá vendo? Uma interferência. E essa minha interferência, ela me tira a performance. Porque a performance, ela é igual ao nosso potencial menos a interferência.
Tanto que a Célia falou que eu sou a psicóloga mais engenheira, porque eu já estou colocando isso numa fórmula, né? Potencial, performance é igual a potencial menos a interferência. E a interferência pode ser acreditar nessa inteligência emocional como algo extremamente difícil de ser realizado. Bem, a gente vai fechar com uma coisa importante que eu penso que pode te ajudar, fora essas dicas. Emoção e sentimento são duas coisas diferentes. E todo mundo fala assim, controle de emoções. Não existe controle de emoções, porque emoções são sistemas de ação envolvidas e biológicas, de sobrevivência. Isso não existe, controlar as emoções. Você precisa descobrir os seus gatilhos, que levam a essa alteração de humor, e você dá os berros e os gritos, ou se comportar, né, entre ataque e a fuga, que é a sobrevivência. E aí eu não consigo, não posso, estou fugindo, então eu vou largar tudo, eu vou para o ataque. Então, não há controle de emoções. Eu preciso entender o que está fora e que são os gatilhos que me tiram a essência do meu coeficiente cognitivo. Emoção é para fora, sentimento é para dentro. Emoção dura segundos, sentimento pode durar anos. Eu queria que você guardasse isso. Então não lixe as suas emoções, lixe os seus sentimentos, porque sentimento é para a mente, emoção é para o corpo. Fica a dica. Espero ter contribuído com vocês aí nesses minutos que a gente tem. Célia, é contigo. Ok, muito obrigada, Nádia. Achei super interessante e fui lembrando de alguns casos de quando eu estou com clientes que eles vão me dizendo, com amigos, e até mesmo aqui na conexão, né? A gente teve tudo isso também, fecha, abre, fecha, home office, não é home office mais. E a gente teve no final do ano a nossa festa de confraternização em cima exatamente disso. Então a gente fez crachá para os filhos dos funcionários, a gente fez uma apresentação de cada um com o gato, com o cachorro, com o filho, porque eu acho assim, nunca foi tão, né, assim, cobrado o protagonismo, eu acho, de cada um em relação ao seu desempenho. Eu acho que você tem que ter aí a sua maturidade para isso, a sua autoestima e o seu próprio autodesempenho. Isso é uma verdade que a gente vê e percebe na prática. Então, o que acontece? O líder também, ele tem que estar a olhar para esse novo cenário, mudar a sua forma de gerir e de fazer a gestão da sua equipe, né? Levando tudo isso em consideração, porque o desempenho vem através dessa inteligência emocional, do equilíbrio emocional. Muito obrigada, Nádia. Eu acho que foi super interessante a sua colocação. Espero que todos que estão aí conosco estejam gostando. E agora, então, eu queria, né, que a gente tivesse dicas práticas de algumas coisas que você já deu, mas que a gente pode trazer, então, aí a Paula, com as dicas práticas, né, para reduzir a ansiedade do home office. Você deve ter muitas experiências para nos passar, né, Paula? Vamos lá? Bastante, vamos lá. Boa tarde, Célia, boa tarde, Nádia, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de vocês, pela oportunidade da gente compartilhar aqui. E a ansiedade é algo que existe, né, no nosso dia a dia, é algo que não tem como você para sempre, vamos assim dizer, mas a gente precisa aprender a controlar, né? E tem experiência assim, passei por 2 crises de ansiedade já, e nessa superação, nessa luta aí, nós conseguimos identificar vários pontos, eu vou compartilhar 4 aqui com vocês hoje, para que a gente consiga reduzir a ansiedade, né? O home office, ele traz uma liberdade para a gente e, ao mesmo tempo, ele traz uma necessidade ou quase que uma pressão por a gente se manter conectado 100% do tempo. Então, eu quero trazer algumas dicas aqui para acalmar o coração, acalmar a mente e as coisas se tornarem mais sérias. E a primeira estratégia, a primeira dica extremamente importante é a forma como você começa o seu dia. Então, começar o dia bem, como você começa o seu dia, faz toda a diferença. E eu vou te provar fazendo uma pergunta para você, 2 na verdade. Primeiro, essa daqui. Como você deseja que sejam os seus dias? Você quer que seja um dia distraído e acelerado? Número 2, você quer um dia criativo e produtivo? Tenho certeza que todo mundo aqui
vai responder o número 2, né? Não, eu quero um dia produtivo, eu quero um dia criativo. A produtividade é algo que a gente busca naturalmente. Mas agora vem a minha segunda pergunta. Como você está começando os seus dias? Se você já começa os seus dias com notícias, WhatsApp, redes sociais, em cima da hora para trabalhar, com a cabeça já, você vai ter um dia distraído e um dia acelerado. Ao passo que se você começa o seu dia com uma rotina de hábitos que fortalece a sua mente, sua alma, seu espírito, também as suas emoções, você vai ter o reflexo disso no seu dia. Por quê? Porque a primeira hora do dia é como se fosse um leme. E qual é o papel dele no barco? É dar a direção. Né? Eu gosto muito de uma frase do Robin Sharma que diz: a forma como nós estamos o dia define como você vai viver o seu dia. E apesar deste exemplo aqui do Robin Sharma, você não precisa acordar às 5 da manhã, ele é autor do livro O Clube das 5 da manhã, você não precisa acordar às 5 nem às 6, você nem precisa ter uma rotina matinal de 1 hora, apesar disso ser extremamente eficaz e eficiente para você ter um dia produtivo, mas o mais importante é você começar com algo que cabe na sua rotina. Né? A Nádia exemplificou muito bem, cada um tem uma realidade. Uns com filho, outros com cachorro, outros com gato, outros sozinhos. Né? A solidão também é um difícil no home office, então você precisa fazer aquilo que cabe na sua rotina. Mas comece o dia cuidando da sua mente, 10, 15 minutinhos que você se dedica para fazer uma meditação, uma oração, fazer um diário, uma leitura, um exercício físico. Tem aplicativos aí que você consegue fazer 15 minutinhos de exercício físico, isso já vale, porque isso vai gerar a serotonina. Então, preste atenção na forma como você começa o seu dia. Você vai ver uma transformação enorme prestando atenção e criando esse hábito de trabalhar a sua rotina matinal. Segundo ponto extremamente importante é fazer uma pausa. Né? Eu vejo que o home office ele nos mantém 100% do tempo conectados. Líderes, colaboradores, as pessoas me dizem muito: nossa, Paula, mas eu mal começo de responder no WhatsApp e vou dormir respondendo no WhatsApp porque as demandas não param. E deixa eu falar para você, as demandas nunca vão parar. A pressão não vai deixar de existir. Nós é que precisamos aprender a lidar com elas. E por que a pausa é extremamente importante? Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse um músculo. Então você precisa de pausas. Vê, você que treina, que vai para academia, né? Você não fica lá 1 hora, 2 horas, 3 horas direto, malhando, treinando, aquela coisa acelerada doida. Não, entre cada uma das séries, você precisa fazer o quê? Pausas, né? 40 segundos ali de atividade bem acelerada, 20 segundos de pausa. Então, o nosso cérebro precisa dessas pausas. A nossa mente não foi feita para trabalhar 24/7, apesar de ser muito utilizado no meio corporativo. Nós precisamos de pausa. E, Paulo, mas eu não tenho tempo, não dá para fazer a minha pausa. Eu vou te dar uma dica. Então, almoça sem o celular, almoça 15, 20, 30 minutos que seja, prestando atenção na sua alimentação. E sem o celular, você já vai ter um ganho enorme. Por quê? Porque a pausa, ela não pode ser igual, ela não é igual à distração. E o celular, ele mantém a nossa mente distraída. Então, ai, nossa, vou dar aquela descansadinha, deixa eu ver aqui como é que tá nas redes sociais, deixa eu ver alguma coisa. Você não está descansando, você está mantendo a sua mente distraída. E aí, quando você voltar para o seu trabalho, a sua mente não será renovada, ela estará ainda mais cansada. Então, faça uma pausa, um cafezinho, levanta, dá aquela espreguiçada, né? A cadeira, às vezes, do home office aí não é tão boa, então dá aquela esticada, faz um alongamento, bebe um copo de água, vai para o banheiro, descansa um pouco a cabeça, faça um almoço mais tranquilo e você vai perceber como você vai trabalhar melhor depois dessa pausa. O importante é a gente dar literalmente para o cérebro descansar e retomar a sua energia. Terceira dica, estou falando, são apenas 4. O fim é melhor do que o começo. E o que será que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você eliminar o hábito da sua vida de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo.
né? Esqueça o multitarefa, desacostume-se a fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Começou a escrever uma mensagem no WhatsApp, lembrou que tinha que mandar aquele e-mail, lembrou que precisava começar o almoço, mas também tem talvez aquela roupa para estender. Aí o filho chamou, nossa, você esqueceu de marcar aquele negócio do médico. A sua cabeça fica que nem uma barata tonta, procurando entender, peraí, o que é para eu fazer agora? E aí quando você precisar parar para focar, o seu cérebro vai ter perdido a referência do que é realmente focar. E ainda tem mais, quando nós várias e não finalizamos, esse início sem a conclusão, ele gera cortisol, que é o hormônio do estresse, porque você está provando ali ou instigando a sua mente a dizer que você é incapaz de produzir. E se você finalizar cada uma das atividades que você começa, cada uma mesmo, gente, aquele e-mail, aquela mensagem, para depois começar outra, você reforça o senso de realização. Eu consigo, eu posso. E isso libera serotonina. Então você tem biologicamente hormônios aí, né, neurotransmissores, ajudando você a ser mais produtivo e menos ansioso. Porque tem coisa para fazer sem finalizar, você chega no fim do dia com aquela lista, né, que tá maior do que a lista do dia que começou, da hora que começou o dia, e você fala, meu Deus, eu trabalho, a lista nunca diminui, porque o cérebro não registra aquilo que você está concluindo. Então, respira fundo, aí uma ótima forma de você trabalhar a sua respiração. Respira fundo antes de começar uma próxima atividade, isso vai reduzir bastante a ansiedade no seu dia também. Por fim, minha quarta dica, e deixei para o final a minha preferida, que é sobre prioridade. Gente, prioridade é uma palavra no singular. Não existe uma lista enorme de prioridades. Ninguém é extremamente produtivo com uma listona. Essas aqui são as minhas prioridades do dia. A gente confunde lista de atividade quase que com lista de desejo. Tudo que eu gostaria de fazer nesse dia está aqui. E você tenta espremer isso no seu horário ali de trabalho. É claro que você vai terminar o dia frustrado. Nós precisamos aprender a encontrar a prioridade do nosso dia. E eu concordo que uma prioridade só por dia é pouco, né? Então fica aqui uma técnica extra para você trabalhar o seu dia e ver o dia render mais. Defina uma prioridade para cada período, para cada bloco que você for trabalhar. Pode ser manhã, tarde e noite, porque sim, a prioridade aqui também não precisa ser só de trabalho. À noite você pode priorizar um exercício físico, priorizar preparar uma alimentação, priorizar um tempo para você, para o seu marido, para a sua família. Então defina uma prioridade. E importantíssimo, comece o seu bloco aí de hora, o seu período por esta prioridade que você definiu. Não fica atualizando os e-mails, WhatsApp, dando todo aquele monte de coisa para diminuir, né, a quantidade de itens ali da lista, para você parar e falar, agora eu vou fazer a parte produtiva. Sabe o que vai acontecer? Sua mente já estará cansada. A força de vontade também é comparada com um músculo. Então aproveita a sua energia mental, o tanque cheio de energia mental, logo pela manhã para você trabalhar a sua prioridade. E quando você finalizar a prioridade, aí sim você passa então para a lista de tarefas, para as mensagens que você precisa responder, os e-mails, aquelas atividades que ocupam muito do nosso tempo, mas que não são a prioridade. Lembra da serotonina? Eu acabei de falar aqui do nosso exemplo. Finaliza a prioridade e parte para a atividade seguinte. Gente, essas foram 4 de inúmeras dicas e estratégias que a gente pode utilizar para reduzir a ansiedade. Separei essas 4 aqui dentro do tempo que a gente tinha, porque elas realmente vão fazer a diferença no seu dia. E se você quiser mais, né, conteúdo, mais informações, eu tenho um podcast, o Limão Siciliano, com episódios semanais, e nele eu compartilho diversas estratégias e dicas para você cuidar do seu bem-estar mental, para você aumentar a sua produtividade, reduzir a ansiedade e assim conseguir ser uma pessoa mais leve, mais feliz, mais doce, né? Aprender a ideia aqui do limão siciliano é a gente aprender a fazer uma limonada com os limões que a vida e que a nossa mente apresenta. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
e fico à disposição depois para perguntas assim que a gente tiver um tempinho. Muito obrigada, Paula. Dicas valiosas, hein, Paula, que você nos passou. E a gente é assim mesmo. Muitas vezes a tecnologia, ela nos traz tanta informação, tanta comunicação. A gente acha que tudo é prioridade, que eu tenho que dar conta de tudo ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. E a gente esquece que o nosso corpo não é assim, ele não funciona desta forma, né? Assim como o nosso cérebro. E isso vai diretamente influenciar na sua produtividade. Então, eu acho muito legal essa dica que você deu, porque se você tem uma prioridade, pergunte qual é a maior consequência que eu tenho se eu não fizer isto hoje. Se ela não for tão grave, talvez ela não seja uma prioridade tão importante. Então, se a consequência for grave, comece por ela, não é assim, Paula? E às vezes a gente abre uma série de frentes, como você mesmo colocou aí, acaba não terminando, isso nos dá realmente todo aquele sentimento que você disse aí, né? Não nos libera, né, para que a gente se sinta produtivo, para que a gente se sinta bem, e aí a gente acha que a gente tem que estar pronto para resolver tudo e ao mesmo tempo insatisfeito com a gente mesmo e com a nossa produtividade e, consequentemente, em relação ao nosso trabalho, alguém também vai estar, na verdade, né, olhando o seu desempenho, e isso te faz uma pressão, mas o importante que eu achei que você falou, eu achei fantástico, dividir em 3 dias e começar por aquilo que tem a maior consequência no seu desempenho. Muito bacana, obrigada pelas dicas, são valiosas, né? E a gente sabe que todas essas comunicações, elas chegam pelo nosso WhatsApp, como você falou, elas chegam no nosso e-mail, é alguém falando, é alguém passando informação, e para a gente trabalhar um pouquinho de tudo isso, então, né, a gente vai falar agora com a Rosângela, como a comunicação e a percepção pode te ajudar a vivenciar melhor, né, o trabalho remoto. Então, acho que aí tem dicas valiosas também que a Rosângela pode nos ajudar e a gente olhar um pouquinho para a gente e trabalhar isso, né? Com você, Rosângela. Com certeza. Ó, uma alegria estar aqui com todos vocês, né, para falar desse tema. E a comunicação não violenta dentro desse contexto que eu vou falar aqui será muito importante, né? A inteligência emocional no contexto do trabalho do home office, nós temos que pensar aqui, a proposta que eu trouxe para a gente pensar a respeito, é do lado do colaborador e do lado, né, da empresa. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui um contato, né? Eu trabalho com mentoria de comunicação não violenta, e que um site, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais a respeito da CNV, será um prazer. Bom, a produtividade do trabalho remoto, ela envolve, então, algumas questões, que seria a autogestão, né? A disciplina, a gestão do estresse, a priorização, né? Como a Paula disse há pouco, o foco, a rotina e os hábitos. E dentro desse contexto, a percepção a respeito daquilo que você vai desenvolvendo, a respeito da sua autorregulação emocional, ela tem influência direta na sua produtividade, né? Então, o que vai dizer a inteligência emocional nesse ambiente de trabalho remoto, né? As habilidades sociais, elas mudam, né, em decorrência dessa exposição em frente à câmera, né? A Nádia falou sobre a autoconsciência, né? E são muitas as coincidências que os temas aqui que eu trouxe também, eles vêm complementar esses conceitos, né? A empatia, né? Como é que a gente desenvolve a empatia com o trabalho remoto, né? E tem uma diferenciação aí desse online para o presencial, né? Como é que eu faço, como é que eu exerço a minha motivação diante de tantos desafios, né? E a proposta aqui é para a gente pensar na nossa percepção das nossas necessidades, né? Inclusive, a Nádia também falou a respeito dessa questão da necessidade, né? Essa
essa autoconsciência, né, essa percepção a respeito daquilo que você necessita naquele momento, ela é importante para que isso tudo fique claro. Então, antes da gente pensar nas tarefas do dia a dia no trabalho de home office, né, o que você deseja de fato, né? Quais são os seus valores, né? Quais são as suas motivações, os seus princípios? Você é autêntico na execução das suas tarefas? Você exerce essa autenticidade, né? Você tem o respeito às suas necessidades, aos seus sentimentos? Você é leal com relação aos seus princípios? Quais são as suas vulnerabilidades, né? Onde está a sua dor? Para que você possa estar motivado e estar produtivo e produzir, né, as suas tarefas e entregar esse trabalho, você primeiro precisa ter esse autoconhecimento e entender aonde que que se localizam as suas vulnerabilidades, saber das suas dores. Tanto no ambiente presencial quanto no virtual, no trabalho remoto, nós sabemos aí que os pensamentos, né, as emoções, os sentimentos, eles têm uma ligação direta com o resultado final das suas ações. Então, os pensamentos que são reiterados, eles têm uma ligação direta com o seu estado de humor, com o comportamento e com suas reações físicas, né? Na psicologia cognitivo-comportamental, nós trabalhamos essa questão do pensamento. Quais pensamentos são reiterados na sua conduta de trabalho? Quais são aquelas condutas que você se vê fazendo todos os dias? Então, é importante pensar a respeito disso, né? E é aí que eu digo com relação à percepção da sua comunicação diária, da sua conduta, né? E tudo começa aqui, né? Todas as interações, né? Todas as questões de produtividade começam com a sua comunicação intrapessoal e com as interrelações, né? E eu trago aqui a comunicação não violenta como um ponto de luz, né? A CNV, ela é maravilhosa nesse sentido, porque ela traz a percepção das nossas próprias necessidades. A comunicação não violenta, o que que é? Ela é um processo de construção, né, interpessoal para a gente poder expressar melhor as nossas necessidades e sentimentos, né? Então, é um processo aqui de comunicação interna e externa. Se eu não me conheço, não sei das minhas vulnerabilidades, não sei daquilo que eu necessito, como que eu posso desenvolver meu trabalho remoto? Como que eu posso impor limites dentro desse trabalho remoto? Como que eu posso me colocar diante deste novo, né, dessas novas tarefas? E a CNV, ela tem como eixos, né, a empatia, a autenticidade e a autoconexão. Se compreender, né, ter empatia pelo outro, mas também saber se perdoar, saber relevar aquilo que você não consegue dar conta no dia a dia, né? A empatia envolve essa questão da vulnerabilidade, essa exposição à vulnerabilidade com o outro e com você mesmo, entender, né? Se compreender, é, entender que essa autenticidade também está envolvida nisso, né? Se você não tem a sua autenticidade no seu trabalho, se você não está presente mesmo no trabalho remoto com a sua identidade, nada disso pode acontecer de uma maneira bacana, né? E se perdoar, se você não conseguiu realizar uma tarefa, né? Se você não conseguiu dar conta de fazer todas as coisas que você precisa fazer dentro desse trabalho de home office, também a sua compaixão com você mesmo seria aí bem-vinda, né? Então, os pontos chaves da CNV seriam, então, essa responsabilidade por aquilo que eu estou sentindo, necessitando, né? A lealdade com aquilo que eu penso, a lealdade com aqueles meus princípios que eu falei lá no começo, né? Porque entendo que a procrastinação, ela tem um fio direto, né, com essas questões, né, de percepção mesmo, né,
daquilo que eu tenho como princípio na vida. Se eu deixo para frente tudo aquilo que eu preciso fazer no hoje, por quê? Por que você não está executando essas tarefas imediatamente? Qual o motivo? Além do cansaço, enfim, existem outras questões mais que podem estar aí, né, incluídas nessas questões aí, né? E a própria compaixão, né, que você desenvolve com o estudo da CNV nesse contexto. Bom, falando praticamente de dicas, né, as meninas já comentaram aí, mas aqui eu trouxe um slide de uma mãe trabalhando, né, fazendo o home office dela, com as crianças na cozinha, enfim, não é o ambiente adequado para que se realizar essas tarefas, né? Então, prestar atenção no fluxo de pessoas, determinar esses limites, né, para que você consiga realizar essas tarefas a contento, né? Questões básicas como tomadas próximas, ventilação, iluminação, espaço adequado para a mesa, né? Seriam as primeiras necessidades na questão física aí do home office. As pausas planejadas, até como a Paula comentou, né? Comentou há pouco, essas pausas são extremamente importantes para você renovar aí as suas energias, tomar muito cuidado com a alimentação, né? Beber bastante água e fazer exercício físico. O importante também nesse momento, né, além da questão do ambiente, né, além da questão emocional, também cuidar dessa autoimagem, né, da disciplina, da rotina, do autocuidado, né? Eu trouxe aí uma pessoa que colocou máscara no rosto, né, e está ali fazendo a reunião, né? Então acho que tem que ter um cuidado com a sua autoimagem, ter um cuidado, né, um respeito também por esse ambiente virtual. E não multitarefar, né, para não estressar, né? É interessante a técnica Pomodoro, que você pode ficar aí 25 minutinhos exercitando uma tarefa, né? E ter aí uns 10, 5 minutinhos de repouso, né? Então, é uma sugestão que é interessante, né, para que as pessoas consigam executar as suas tarefas. Eu vou correr aqui que tá bem, já tem uns 10 minutinhos aí, né? A falta de priorização, a falta de planejamento, né, tem relação direta, então, com a questão dos princípios, né? As distrações, redes sociais, notificações de e-mail. Isolar esse ambiente é muito importante, né? A procrastinação também, né? Uma dica é quebrar essas grandes tarefas em tarefas menores, né? A própria disciplina em si também é uma questão a se pensar para incluir aí nessa rotina. Eu deixo como sugestão aqui a meditação mindfulness, né? Que é um modo de autoobservação para que você aumente o seu foco, a qualidade do trabalho de home office. E também uma dica de livro, que seria O Poder do Agora, né, que fala muito sobre o foco no momento presente, né? Então, só o que existe para nós é o momento, é o agora, né? E aí essa questão da ansiedade, ela vai se dissipando um pouco com a questão da contemplação somente do agora. Enfim, a gestão do estresse, né? Como a respiração como um momento de você administrar esse estresse, né? Essa respiração pelo diafragma e não aqui pelo tórax, que causa muita ansiedade, também é uma dica para que as pessoas tenham maior qualidade de vida aí nesse trabalho do home office. E pensando um pouco nesses conflitos empresariais, do lado da empresa, existe muita questão da diferença de percepção entre os colaboradores e os próprios gestores, né? Julgamentos, interpretações, desnível de autoridade também podem implicar em conflitos empresariais, né? Então, esse desnível de experiência, a própria comunicação em si, ela tem um grande impacto nessa dinâmica.
E a percepção, eu trouxe aqui uma historinha, né, de um grupo de cegos que estavam ali apalpando o elefante, né, um indiano solicitou ali que fosse feita essa experiência, e daí cada um tem uma opinião a respeito, né, então um acha que um pedaço de panela, o outro acha que é um carro, né, então cada um tem uma percepção dessa realidade. É importante que todos nós tenhamos a experiência no contexto, né, total, né, para que a gente não ignore as várias facetas de cada pessoa, como uma opinião global. Os conflitos, enfim, iniciam-se aí desde a comunicação, da ausência de diálogo, né, de julgamentos, e como uma aplicação de contingência aqui na aplicação desses conflitos, assertividade e uma boa liderança dariam conta aí desses conflitos, né, operacionais entre empresa e empregado, mesmo no contexto do trabalho remoto, né. Estabelecer, então, prioridades é um ponto primordial, e a comunicação de planos e intenções para que esse colaborador que está em home office possa exercer as suas atividades a contento também. A CNV, nesse contexto, né, eu falei muito brevemente que nós não temos tempo aqui hoje, ela não seria um treinamento e um modo robotizado de se falar, mas ela seria um convite a gente pensar nas nossas necessidades e ter a assertividade como um ponto muito positivo nessas relações interpessoais entre gestores e colaboradores, né? Eu deixo aqui algumas dicas, né, para se focalizar nesse dar e receber feedback, que também influencia muito nessa dinâmica relacional entre gestores e colaboradores, né? Pensar propriamente no que for falado, não no comportamento, né, da figura da pessoa, ser mais descritivo do que avaliador, enfim. E pedir esse feedback, o principal, quando você estiver conversando com alguém, pede para a pessoa parafrasear aquilo que ela entendeu de você, para ela dizer tudo novamente com as palavras dela, né? Eu agradeço aqui o convite e a minha rápida participação, espero que tenha conseguido falar tudo para vocês aqui. Obrigada. Ok, Rosângela, agradecemos sua participação, suas dicas, e a gente sabe, né, que hoje, e sempre foi, isso são estatísticas, né, não sou eu que estou dizendo, 80% dos problemas das empresas está na comunicação. E aí, quando a gente fala de uma comunicação empática, ela envolve tanta coisa, né, ela envolve desde o olhar, do tom de voz, de se colocar e sentir o que o outro sente, ela envolve também a gente estar preparado para ouvir, que eu acho que é uma das partes mais difíceis da comunicação. Não é você falar, mas é você saber ouvir, né? E muitas vezes no home office tem tantos ruídos em volta que a pessoa não se depara, não para ouvir, se concentrar e analisar o que foi dito. Então, a gente tem que perceber o que está se passando. E eu acho assim, que nas empresas hoje, a liderança tem um papel fundamental nesse relacionamento com a sua equipe, usando a inteligência emocional da forma como vocês colocaram, vocês três, né? Cada parte aí faz uma coisa, não dá para falar de uma coisa só na inteligência emocional, por isso que vocês falaram em três, né? Mas a gente olhar assim, como é que está fluindo a comunicação nesse ambiente home office? Como é que a inteligência emocional, a percepção, a comunicação está permeando tudo isso? Como é que esses líderes estão cobrando desempenho, trocando experiências, fazendo reuniões com as suas equipes? Então, eu gosto muito de observar isso. Como é que isso está acontecendo e como é que aquele que está recebendo bem ou mal a comunicação está se comportando de forma a usar a inteligência emocional a seu favor. Então, eu acho que é um tema que daria para a gente ficar aqui dias falando, é um tema gostoso, é um tema
irreverente, eu acho, né? Eu gosto disso. É um tema que realmente hoje a gente vê uma certa preocupação da empresa. Nós percebemos que o trabalho home office não vai parar, mesmo que as coisas voltem para o antigo normal, digamos assim, não existe esse antigo normal, né? Mas que a gente realmente trabalhe, né, de forma muitas vezes com horários mais flexíveis, ou até mesmo totalmente home office. A gente vê aí que muitas empresas já estão entregando seus prédios porque perceberam que é possível trabalhar home office sim e ter desempenho, e aí a inteligência emocional tem um papel fundamental nesse desempenho, né? Visto em tudo que vocês falaram, o que vocês colocaram. Tem um livro que eu li há muitos anos atrás, mas que eu amo, pelo menos o 5º hábito, que é o 7 hábitos das pessoas totalmente eficazes, do Stephen Covey, e que o 5º hábito, ele me chamou muito a atenção quando eu conheci há 20 anos atrás, porque eu tive que praticar aquele hábito. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, que sempre falei em público, e aí a dificuldade, muitas vezes, nossa, e aí é uma inteligência emocional de você ter a autoconsciência, que vocês tanto falaram aí, é do saber ouvir. Então, é interessante que a gente olhe isso, né? É interessante que a gente saiba. Gente, olha só, nós temos 3 perguntinhas no chat. Então, vamos ver lá quais são essas perguntas que nós temos, né? Para que a gente realmente coloque isso, para que a gente responda aí os nossos espectadores, aqueles participantes que estão conosco. Isso aí, Célia, vamos lá. Vou começar aqui pela questão que a Tainá Matias colocou aqui para a gente. Como gerenciar o tempo em home office para realizar todas as tarefas com qualidade? Quase que um segredo aí, né? Acho que muita gente está passando por esse desafio. Vamos lá. Eu gostaria, então, que quem falou muito aí em prioridade, administrar o tempo, né, a Paula falou bastante disso. Então, eu vou passar essa pergunta para a Paula. Embora a Rosângela também tenha trazido isso, né? Pode A falar, primeira Paulo. coisa, Tainá, né? É você saber que você não vai dar conta de tudo todos os dias. Então, a gente precisa realizar, né? Eu não vou dar conta de tudo todos os dias. E entender o que é realmente prioridade nesse dia. Baixar o nível de cobrança, né? Porque às vezes você a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor esposa, a melhor filha, a melhor tudo, todos os dias, né? A Nádia estava compartilhando aqui com a gente que feito é melhor do que perfeito, exatamente. Então, defina o que é prioridade, baixe o seu nível de cobrança. Tem dia que, para ser uma ótima profissional, você vai precisar deixar o filho talvez um pouco de tempo mais no tablet, no videogame. A janta não vai sair como você queria, você vai precisar comprar alguma coisa. Né? Tem dia que não vai dar para trabalhar sempre, porque você tem um médico, tem um outro compromisso. Então, nós somos uns seres integrais, né? Não somos somente profissionais. E eu acho que vale um ponto para finalizar aqui, é que entender que o nosso valor está em quem nós somos, o que nós fazemos. A gente muitas vezes só nos dá crédito por aquilo que a gente faz, e não, nós somos seres humanos e não fazeres humanos. Então, acho que finalizo com isso a resposta. Espero ter te ajudado. A gente percebe, acho que Célia, temos mais uma questão aqui, ó, do Luiz Carlos de Oliveira Costa. Ele pergunta o seguinte, faz inclusive uma colocação. A flexibilidade do período de trabalho e o elemento dos mais buscados pelos profissionais, ou é mais uma comodidade? Trabalhando em casa, não é necessário enfrentar horas de trânsito ou utilizar o transporte público para ir até a empresa. É mais qualidade de vida que está em questão, isso é mais importante, tendo em vista que ela influencia no desenvolvimento das atividades. Nossa, que pergunta ótima, Luiz Carlos. Adorei a consideração que você fez, levando, né, a esses pontos. Nádia, eu acho que está com você essa pergunta, viu? Gostei muito do que o Luiz Carlos colocou. Seu microfone está fechado, Nádia.
Desculpa. Ele colocou algo como a interferência, a inteligência emocional não sendo a interferência, mas sendo uma parte boa. Aonde há um ônus, há um bônus. Então, essa liberdade, Luiz, vai ser para algumas pessoas, né? Tem vantagens, né? Para algumas pessoas. Pense em São Paulo, para você se deslocar. Eu mesmo, né? Eu até diminui minha agenda, porque hoje a gente consegue fazer muitas aulas via Zoom. O que eu diria para você é que tem duas questões: liberdade e segurança, tá? O home office, ele traz um pouco dessa liberdade, mas ele traz uma insegurança sobre algumas entregas que a gente tem, até porque nem todas as pessoas têm os mesmos modelos e as mesmas vantagens em termos do home office, tá? Então, esse ganhar e perder vai estar muito em referência à atividade, à realidade daquela pessoa. Mas essa liberdade e segurança, ela é difícil da gente equalizá-la. Então, liberdade para esse home office, sem um mínimo de segurança, ela vira o caos. E essa segurança, sem um mínimo da liberdade, vira uma escravidão. Então, equalizar esses dois elementos entre liberdade e segurança, né, que vai dar a liberdade é isso, é eu poder ter mais tempo, eu não ficar preso no trânsito. Às vezes eu posso equalizar minha agenda, né, fazer aquela ginástica que eu não conseguia fazer, eu começo a colocar na minha agenda. Mas o que acontece? Essa liberdade toda, se ela não tiver uma lógica, né, de estrutura, ela vira um caos. É o que mais ou menos a Paula colocou um pouco para a gente, e a Rosângela também, né? Então, tem bônus, tem a favor, e a gente precisa listar o que é essa inteligência emocional, ela pode trazer a favor. Esse home office, desculpa, pode trazer a nosso favor. E aí, cada um vai equilibrar. Aí eu pergunto, deixo aí uma provocação. Você é mais da liberdade ou você é mais da segurança? Para onde é que você está tendo mais tendencioso? Tá? Então, eu vou terminar essa resposta com uma provocação. Isso é bem seu, né, Nádia? Adoro. Gente, olha só, a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando sobre esse assunto, é um assunto delicioso, é um assunto hoje que tem que estar muito presente dentro das empresas, com as pessoas, mas infelizmente nós estamos a 1 minuto do encerramento do nosso painel, e eu quero então aproveitar aqui e agradecer a Nádia, a Paula, né, a Rosângela, Ana, que nos trouxe para esse painel, todo o pessoal do RM Vale e principalmente vocês que estão aí participando, que a gente possa ter levado aí algumas dicas, que a gente possa ter levado a uma reflexão, e agradecer imensamente o convite também de ser mediadora deste painel. Muito obrigado, uma boa tarde a todos vocês. E precisando, estamos aqui como Conexão Treinamento e Desenvolvimento, né, para que a gente possa levar um pouco de conhecimento e a gente aprender também, que a gente aprende muito. Muito obrigada a todos vocês, viu? Uma boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Eu aproveito para agradecer também a participação de vocês. Célia, esse encontro foi muito bom, com certeza com dicas muito práticas, né? Já vamos aí repensar a nossa rotina, a nossa lista de prioridades. Foi muito bom, vocês trouxeram os pontos assim de forma muito assertiva. Tenho certeza que muitas pessoas saíram com dicas para já colocar em prática amanhã, nessa nossa rotina de home office que tanta gente está enfrentando nesse momento. E como vocês colocaram, né, são situações que vieram para ficar. Então, da melhor maneira possível que a gente consiga conviver com essas situações, adaptar um pouquinho a nossa rotina, como a Paula colocou, beber água, fazer exercício, coisas simples, né, que podem aí fazer toda a diferença na nossa qualidade de vida e principalmente na produtividade do nosso serviço, né? Então, a gente produzir melhor e de forma aí mais segura, mais tranquila. Enfim, mudanças que vieram e a gente tem que ver o lado positivo de tudo isso. Muito obrigada, viu, pelas dicas que vocês trouxeram aí pra gente. Agora a gente vai para aquele nosso rápido intervalo de 15 minutos. Já já a gente volta com o nosso próximo painel aqui desse nosso
essa tarde que está sendo tão produtiva, né? Ainda temos mais 2 encontros pela frente, então coloque aí na sua agenda, são só 15 minutinhos e a gente volta para falar um pouquinho sobre acessibilidade digital. É isso mesmo, fique conectados com a gente aqui na RM Vale TI 2021. Eu vou estar te esperando, aproveite aí um pouquinho a nossa plataforma, visite os estandes dos nossos patrocinadores. A gente fica por aqui, mas já já a gente volta. Até mais! O Grupo Energy Telecom atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom, sempre a melhor solução. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Crescer de forma constante e acelerada. Isso é ser exponencial. Se esse é o objetivo da sua empresa, ela precisa ter a capacidade para inovar e escalar. Tinova, codificando para o futuro inteligente. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Sendo uma empresa capaz de desenvolver projetos estratégicos de inovação, atuamos em fábrica de software, especialista em RPA, Robotic Process Automation, integração de sistemas, APIs, desenvolvimento de aplicativos e manutenção de sistemas. Tria Software, nós fazemos o que gostamos, desenvolver software.